estamos, só para efeito de explicação mesmo, já falei, mas eu vou repetir. Nós estamos numa campanha aqui na nossa igreja, na Arça 112, e nós estamos tratando do livro de Romanos. Então, cada dia a gente fala de um capítulo. Hoje, especificamente, iremos tratar de Romanos capítulo 5. Pai do Senhor, irmão Jeremias. Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando. Irmã Rosana. Deus abençoe, irmã Rosana. Pai do Senhor, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos começar então, porque nós temos muita coisa para falar hoje. Os irmãos vão chegando aí. Romanos capítulo 5, ele é um trecho, um capítulo fundamental da Bíblia Sagrada, onde Paulo escrevendo aos Romanos, ele prova que o mundo todo é culpado diante de Deus e que ninguém pode ser salvo por obras religiosas ou nem pela observância da lei. Se nós observarmos isso, esse mesmo Paulo, já falei isso em outros dias anteriores, mas a gente reforça isso. Ele explica que o caminho que Deus oferece para a salvação sempre foi pela graça. Mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, deixa isso muito claro nas nossas vidas. O ensino que a salvação é um dom gratuito de Deus, isso vem pela graça, para que ninguém se vanglorie. Tudo que você fizer para ser salvo não serve, mas aquilo que nós fazemos por sermos salvos, porque nós cremos nesse Jesus Cristo, nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele usa isso, o Abraão, como exemplo no capítulo 4, sobre essa questão ele usa o capítulo 4 para falar justamente da fé de Abraão, da purificação de Abraão. E aqui no capítulo 5 ele vai colocar isso em prática, fazendo uma comparação entre Jesus e Adão, colocando isso de uma maneira bastante objetiva. Nós temos algumas coisas a aprendermos nesta manhã. Por exemplo, uma das perguntas que a gente ouve muito é: como é que é possível Deus salvar um pecador da morte? Como que é possível Deus salvar um pecador pela morte de Cristo na cruz? Porque todos nós temos consciência que nós somos pecadores. O próprio Romanos vai dizer isso, carta de Paulo aos Romanos capítulo 3, que todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Mas como que pode a morte de Jesus? Às vezes as pessoas perguntam isso e às vezes isso não fica muito claro para as pessoas. Como é que foi possível Deus salvar um pecador pela morte de Cristo? Você compreende isso? O que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a maneira pela qual isso afeta a mim e a sua vida? Você tem consciência? Você consegue enxergar essa graça de que eu e você éramos para sermos mortos? Eu e você éramos destituídos da graça de Deus. Mais à frente nós vamos aprender em Romanos capítulo 5 que até mesmo aqueles que não aceitam a Cristo, que não creem em Cristo, são considerados inimigos de Deus. Olha o quão pesada é essa palavra. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela transforma vidas, transforma pessoas, produz a salvação das nossas vidas. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Se você pegar Romanos capítulo 5, ele trata de duas coisas especificamente, que as bênçãos da nossa justificação, que isso está do verso 1 ao verso 11, e do verso 12 ao verso 21, ele trata especificamente sobre a base da nossa justificação. Então, se você pudesse dividir o capítulo 5 de Romanos, ele é basicamente dividido em duas perícopes, ou duas etapas, duas sessões, como você queira. É do verso 1 ao verso 11 e do verso 12 ao verso 21. Bom, vamos começar obviamente pelo versículo 1 até o versículo 11, onde ele vai falar sobre as bênçãos da nossa justificação. Nós já falamos sobre justificação aqui, já explicamos a diferença entre justificação e santificação. A santificação é algo que ocorre dentro das nossas vidas. A justificação é algo que ocorre fora das nossas vidas. Nós explicamos que a santificação é um processo na vida do crente, mas a justificação ela não é um processo, ela é um ato.
A santificação, ela é com o passar do tempo, vai gerando dentro de mim, de você, o processo de santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Mas a justificação não, ela foi um ato único e exclusivo, suficiente para salvar a mim e a você. Então nós precisamos entender que a nossa justificação não é apenas uma garantia de que vamos para o céu. Por mais emocionante que seja essa ideia, por mais alegre que nós fiquemos, nós também temos que entender que a justificação também é uma fonte de bênção para as nossas vidas. A maior bênção que nós temos, obviamente, é a nossa salvação. Mas a justificação, ela não produz somente a salvação, mas ela produz uma série de outras bênçãos nas nossas vidas. E essas bênçãos estão descritas aqui em Romanos capítulo 5. Quando Deus nos declarou justo, através da justificação de Jesus Cristo, Ele deu para nós 7 bênçãos espirituais que nós não podemos perder. Sabe quais são essas bênçãos? Está todas elas descritas aqui em Romanos capítulo 5. Nós vamos falar um pouco sobre elas. No verso 1, óbvio que eu não vou conseguir falar aqui especificamente sobre cada uma delas, mas eu vou fazer um panorama geral sobre elas. Mas Romanos capítulo 5, você vai ver que no verso 1, a Bíblia começa dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A primeira bênção que a justificação gera nas nossas vidas é paz com Deus. No verso 2, depois eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Mas no verso 2, ele ainda vai falar: e nos gloriamos na esperança, no acesso a Deus, pelo que também temos entrada pela fé. Nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus. Na parte B do verso 2 ainda vai dizer: nós temos uma esperança gloriosa. No verso 3 e no verso 4, a bênção que a justificação produz em nós, ela produz em nós um caráter cristão. No verso 5, verso 6, 7 e 8, ele vai falar do amor de Deus dentro de nós. Ou seja, no verso 9 e no verso 10 ainda vai falar da salvação da ira vindoura. E no verso 11 ele vai falar da reconciliação com Deus. Se você pegar do verso 1 ao verso 11, nós temos 7 bênçãos. 7 coisas maravilhosas que a justificação produz em nós. Obviamente, eu vou repetir, a maior bênção que nós temos através da justificação é a salvação. Mas não somente a salvação, tem as bênçãos que são associadas a isso que Deus gera dentro de nós. Eu vou tentar falar de maneira rápida sobre cada uma delas, para não ficar muito longo, mas no verso 1 começa dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Você já parou para pensar o quanto nós somos agraciados com Deus pela paz? A pessoa não salva é inimiga de Deus. Se você pegar isso e for ler isso em Romanos capítulo 8, verso 7, a Bíblia vai dizer assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o poder de Deus. Se você pegar esse capítulo 8, o próprio capítulo 5, verso 10, a Bíblia vai dizer: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Você sabia que quem não serve a Deus, a Bíblia o trata como inimigo de Deus? As pessoas que não creem no sacrifício da cruz do Calvário, elas são tratadas como inimigos de Deus. Por que elas não têm paz? Porque elas não conseguem ser alcançadas pela justificação. Se elas não conseguem ser alcançadas pela justificação, elas não têm paz. A primeira bênção que nós temos com a justificação aqui de Romanos capítulo 5, verso 1, é a questão de termos paz. A justificação significa que Deus nos declara justos, o que por sua vez representa uma declaração de paz, possibilitada pela morte de Jesus Cristo na cruz. Quer que eu te dê um exemplo disso, claro e objetivo? O mundo todo está preocupado. As pessoas estão desesperadas, sem saber o que vai acontecer das suas vidas. Mas nós que servimos a Cristo, que acreditamos em Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário, nós temos paz para com Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não sabemos que dia isso vai parar. Nós não sabemos onde isso vai chegar. Mas nós sabemos que nós seremos alcançados por Ele. Pela graça e misericórdia dele estará nos sustentando e nos fortalecendo. Isso gera paz nas nossas vidas. Nós não sabemos o remédio do coronavírus, mas nós sabemos o remédio de deleitarmos, de descansarmos no Senhor. E isso gera paz nas nossas vidas, nos nossos corações. Sabe o que nós precisamos para viver em Cristo? Paz. Muita gente tem dinheiro, mas não tem paz. Muita gente tem posição social, mas não tem paz. Muita gente tem condições, status social, mas não tem paz. Se você tiver que optar por qualquer outra coisa na sua vida, ou paz para com Deus, tenha paz para com Deus. Porque a partir do momento que temos paz para com Deus, nós conseguimos viver uma vida de santidade ao Senhor.
Tenha paz no seu coração, tenha paz nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, tenha paz no meio da sua família, tenha paz no meio da sua igreja, no meio dos seus, tenha paz por onde você passar. Se você for no supermercado, as pessoas estão apavoradas, se você for na farmácia, as pessoas estão apavoradas, se você abre a internet, as pessoas estão apavoradas, se você liga a televisão, então nem se fala, as pessoas estão desesperadas. Mas nós que somos alcançados pela justificação de Cristo, que cremos na cruz do Calvário, conforme diz Romanos capítulo 5, verso 1, nós temos paz para com Deus, porque a paz é uma bênção exclusiva daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso, que não são tratados como inimigos de Deus. Segunda bênção que nós temos a partir da nossa justificação, Romanos capítulo 5, a parte A do versículo 2, que diz assim, ó, pelo qual temos também entrada na fé a esta graça. Os judeus eram separados da presença de Deus por um véu. Lembra você que na lei, na época da lei, na época do templo, que ali eles adoravam a Deus ali, o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano o Santo dos Santos. Havia um templo que separava, as pessoas não tinham acesso ao Santo dos Santos, as pessoas não poderiam adentrar, era somente o sumo sacerdote, as pessoas eram separadas. Mas se nós pegarmos a nossa Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 27, verso 51, diz que a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso a esse Deus. Ei, a justificação, ela gerou um acesso direto a Deus. Você não precisa mais de um pastor para você poder falar com Deus, você não precisa mais de um véu, de um templo para falar com Deus, não. Você pode dobrar os seus joelhos onde você estiver aí, no seu serviço, na sua casa, onde você quiser. Se você quiser ter acesso, você tem livre acesso ao trono da graça. Sabe o que produziu isso nas nossas vidas? A justificação. A justificação, ela produziu uma bênção de tal maneira que nos gerou um acesso direto a Deus. Nós temos condições de falarmos com o nosso Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Basta que nós queiramos, basta que nós tenhamos interesse em falar com Ele. Você quer uma bênção maior do que essa? Para você falar com o presidente da república, você vai ter muita dificuldade. Para você falar com o governador do estado, você vai ter dificuldade. Para você falar com a prefeita, você vai ter dificuldade. Para falar com o presidente dos Estados Unidos, você vai ter dificuldade. Mas para falar com Deus Todo-Poderoso, basta você querer. Basta você se dispor a falar com Deus. Eu vou repetir para você, Mateus capítulo 27, verso 51. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós temos livre acesso ao trono da graça. A justificação, ela produziu isso nas nossas vidas. Nós podemos falar com alguém que é mais importante do que o prefeito, que é o governador, do que o presidente da república. Nós podemos falar direto com aquele que é o médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esse acesso foi gerado justamente porque eu e você cremos e aceitamos a justificação de Deus nas nossas vidas. Em Cristo, judeus e gentios creem que têm acesso a Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, vamos fazer algumas leituras para que fique mais claro. Se você tiver Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, Efésios capítulo 2, verso 18, a Bíblia vai dizer assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele ambos temos acesso. Quem são ambos que Paulo está se referindo? Os judeus e os gentios. Nós que éramos os gentios, nós que éramos aquele povo que não fomos o povo inicialmente escolhido, que o inicialmente escolhido foi Israel, mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus o rejeitaram. Então nós, os gentios, a igreja hoje, nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos falar com o nosso Deus, nós temos acesso a Ele. Você tem uma situação difícil na sua vida, você tem uma situação que ninguém consegue resolver, entrega para Ele. Aquilo que o homem não pode resolver, aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Aquilo que o homem não consegue desenrolar, Deus consegue desenrolar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o quem pode, Ele é quem faz. Por isso a minha palavra para você, você que é alcançado pela justificação do Deus Todo-Poderoso, creia nele, se entregue a Ele, tenha paz com Ele e tenha certeza que você tem livre acesso ao trono da graça. Se nós continuarmos aí da leitura de Romanos capítulo 5, verso 2, a parte B do versículo vai dizer: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança na glória de Deus trata do futuro. Um dia participaremos dessa glória. Quando éramos pecadores, nós não tínhamos do que nos orgulhar. Quando nós éramos pecadores, éramos falhos, é o que nós já estudamos lá em Romanos capítulo 3, verso 27. A Bíblia vai dizer lá atrás: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Lá atrás nós éramos pecadores, nós estávamos aquém da glória de Deus. O verso 23 do capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora
Nós já somos pecadores, continuamos sendo pecadores, mas a partir do momento que nós cremos na justificação, que vivemos para Cristo, nós já temos uma nova esperança. A nossa esperança não é a solução do Bolsonaro, a nossa esperança não é a solução de um médico, a nossa esperança não é uma vacina para o coronavírus, não. Tudo isso vai passageiro. Se não for o coronavírus, daqui a pouco pode surgir outra dificuldade no mundo. Se não for a saúde, pode ser a doença. Se não for a doença, pode ser a situação financeira. Tudo isso pode gerar problemas para as nossas vidas, mas eu quero te dizer que a nossa esperança não está firmada em homens, a nossa esperança não está firmada em bens, a nossa esperança não está firmada em coisas palpáveis, mas a nossa esperança chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim, Ele pode todas as coisas, e tudo que temos ou somos é dele, por ele, para ele. Por isso que nós dizemos, temos paz com Deus. Nós temos acesso ao trono livre da graça, temos esse livre acesso, e nós também temos uma esperança gloriosa, que é de Jesus Cristo de Nazaré. Se nós continuarmos a leitura, verso 3 e o verso 4, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. A justificação não é uma fuga das tribulações da vida, não. Tem muita gente enganado, achando que a partir do momento que ele é justificado, que ele nunca mais terá tribulação na sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 16, verso 33, eu vou ler para você, se você tiver uma Bíblia aí, quiser abrir comigo. João 16, 33. A Bíblia é muito clara nisso. Quando a Bíblia diz assim, João 16, 33. Temos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que é isso? Jesus já nos disse que teríamos aflições. Jesus nos disse que teríamos dificuldades financeiras. Jesus nos disse que teríamos dificuldades para sobreviver, que teria doença, que teria pestes, que teria terremotos. Jesus disse que teria muitos problemas nesse mundo. Mas ele diz também que assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Sabe o que é isso? É a formação de um caráter cristão. O caráter cristão não é formado de vitória em vitória. O caráter cristão não é formado somente de bênçãos. Tem muita gente achando que agora que eu aceitei a Jesus, a minha vida vai ser só bênção, só vitória. Tem alguns hinos que dizem de vitória em vitória, de bênção em bênção. Ei, o nosso caráter é formado na tribulação. O nosso caráter cristão ele é revelado no meio das dificuldades. O nosso caráter cristão é revelado a cada momento que nós nos deparamos com os momentos difíceis das nossas vidas. Quando nós nos deparamos com esses momentos, é justamente nesse exato momento que nós revelamos se a justificação de Cristo está produzindo efeito nas nossas vidas. Porque falar dele é fácil, falar que ama ele é a coisa mais fácil. Agora eu quero ver é agirmos conforme ele nos orientou. Sabe, nós precisamos nos atentarmos aqui em Romanos capítulo 4, 3 e o 4, que diz assim, olha a sequência disso. Olha a sequência. Primeiro vem a tribulação, depois vem a paciência, porque a paciência ela é gerada dentro da tribulação. Com a paciência sendo um caráter meu sendo gerado, sendo provado, isso gera em mim uma esperança. Mas não uma esperança fútil, não uma esperança passageira, mas uma esperança eterna, de viver coisas eternas, de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Ei, no meio das tribulações é que nós revelamos o caráter cristão que há dentro de nós. No meio das tribulações é que gera em mim e você o desejo de ser mais crente, de orarmos mais, de buscarmos mais. Eu não sei se você sabe, mas eu preciso te contar uma pequena historinha. Que no tempo de Paulo, quando Paulo escreveu isso daqui, essa palavra tribulação, ela originava assim, de um pedaço de madeira que chamava tribum. Era um pedaço de madeira que tinha uns cravos de metal encerrado nele. E esse tribum ali, ele era usado para debulhar cereais. As pessoas pegavam ali aquele tribuno ali, passavam nos cereais, no milho, por exemplo, e ele começava a descascar. O tribuno servia para separar os grãos da palha. Ao ser arrastado ali sobre aqueles separais ali, eles separavam. Sabe o que era o tribuno naquela época? Era a forma de separar o que presta do que não presta. Sabe o que é a tribulação nas nossas vidas? É onde nós separamos o caráter cristão daquele que não tem o verdadeiro caráter cristão. Porque a tribulação, se o crente não estiver firmado em Cristo, se o crente não estiver firmado verdadeiramente na justificação do Senhor, ele não suporta as dores, ele não suporta as tribulações. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, não tem tribulação no mundo, não tem altitude, não tem profundidade, não tem dificuldade financeira, não tem dificuldade de saúde, não tem nada que nos separa do amor de Cristo, aqueles que verdadeiramente estão firmados em Cristo.
Se nós continuarmos Romanos capítulo 5, versos 5, 6, 7, 8, e aí ele vai falar da esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É interessante quando a gente observa esse versículo 5 aqui do capítulo 5, a gente observar como que experimentamos as circunstâncias das vidas. Se você reparar bem, aqui no capítulo 5 está falando do amor, no versículo 5, no versículo 2 nós falamos da alegria, e no verso 1 nós falamos da paz. Presta atenção no que o Paulo está falando: paz, alegria, paz, alegria e amor. O que é isso? Fruto do Espírito. Se você fizer uma referência com isso lá de Gálatas capítulo 5, verso 22, a tribulação ela produz nas nossas vidas a paz, a alegria e o amor, que são os primeiros três, o fruto do Espírito. Sabe, a tribulação ela gera dentro de nós um caráter cristão que às vezes nós nem conseguimos entender. Se a gente continuar, a gente ainda pode observar a fé, a esperança e o amor. A fé no versículo 1, a esperança no 2 e o amor no 5, elas se combinam para dar paciência ao cristão em meio às provações da vida. Sabe como que nós conseguimos vencer as tribulações da vida? Através da fé em Cristo, através da esperança em Cristo e através do amor de Cristo, porque sozinho nós não conseguimos, de maneira individual nós não vamos a lugar nenhum, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós atravessamos as crises, os problemas, as lutas, as tribulações. Com Cristo nós conseguimos sermos nova criatura nele. Com Cristo nós conseguimos andar pelo caminho da verdade. Com Cristo nós conseguimos glorificar e bendizer o Deus Todo-Poderoso, mas sozinho nós não chegaremos a lugar nenhum. Sozinho nós estaremos totalmente entristecidos, sozinhos, largados, desesperados. Mas quando estamos em Cristo, quando a justificação produz a esperança, que produz dentro de nós um caráter, a gente passa pelo coronavírus dando glória a Deus e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente passa pelo coronavírus enquanto o mundo está desesperado. Nós estamos em Cristo, orando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Se a gente continuar, a justificação ela ainda vai produzir em nós a salvação da ira vindoura. Isso a gente observa lá no verso 9 ou verso 10 de Romanos capítulo 5. Paulo desenvolve sua argumentação do menor para o maior. Como assim, pastor? Se Deus nos salvou quando éramos inimigos, sem dúvida continuará a nos salvar agora que somos seus filhos. Eu falei a vocês que quando nós não aceitamos a Jesus, quando nós não cremos em Jesus Cristo, nós somos considerados inimigos de Deus. Mas agora que nós aceitamos a Jesus, que vivemos para Ele, nós já somos tratados amigos, servos de Deus. Há uma ira vindoura, mas esta não se voltará contra nenhum cristão verdadeiro. O que Paulo está falando aqui no verso 9 e verso 10 é que futuramente há de vir logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pastor, que ira é essa? Abra a sua Bíblia aí, vamos ver se a gente consegue aqui, 1 Tessalonicenses. A gente pode abrir aí. Eu quero ler com você porque esse texto é muito interessante. Se você tiver uma Bíblia aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, a Bíblia vai dizer o 9 e o 10. Porque eles mesmos anunciam de nos qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 10, eu estou lendo 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ei, você não precisa temer as coisas desse mundo, nós precisamos temer a ira futura. É dela que Jesus nos livrará, ou já nos livrou pela sua justificação. E a partir do momento que nós cremos nele, nós temos essa bênção de sermos livres da ira futura. Essa ira futura vai chegar. Essa ira futura vai chegar, mas não para o povo de Deus, não para aqueles que acreditam, não para aqueles que se entregam a Cristo, mas aqueles que andam cocheando entre dois senhores, caminhando entre dois caminhos, tentando, não sabe se entra pela porta estreita ou se pela porta larga, não tem uma direção na sua vida, eles podem chegar a participar da ira futura. Mas nós, a igreja do Senhor, a justificação produziu isso na minha vida e na sua vida. Ele nos livrará da ira futura. E aí ele termina essa perícope aqui no verso 11 ainda. Paulo vai dizer da reconciliação que nós temos com Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O termo reconciliação se refere à restauração da comunhão com Deus. Pastor, nós perdemos essa comunhão com Deus? Perdemos. Onde? Jardim do Éden, Adão. A partir do momento que o pecado adentra o mundo, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Mas aqui quando o Paulo estava escrevendo aqui no verso 11, ele está dizendo que nós somos reconciliados com Deus. O que é sermos reconciliados? Aquilo que tinha sido finalizado, aquilo que tinha cessado, aquilo que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, agora, através da justificação, nós podemos sermos reconciliados em Cristo. Uma recapitulação dessas 7 bênçãos da justificação nos mostra como a salvação em Cristo é garantida. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Cristo está vindo para nos buscar. Eu vou repetir para você as 7 bênçãos que nós temos da reconciliação. Obviamente é que a maior bênção é a nossa salvação. Mas além da nossa salvação, Paulo mostra aqui em capítulo 5, no verso 1 ele fala da nossa paz. Do verso 2 ele vai falar do acesso a Deus. No verso 2 ainda ele fala de uma esperança gloriosa. No verso 3, no verso 4 ele vai falar do caráter cristão. No verso 5 ao verso 8 ele vai falar do amor de Deus dentro de nós. No verso 9 e no verso 10 ele vai falar da salvação da ira vindoura. E no verso 11 ele vai falar da reconciliação. Isso é o que aprendemos Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Aí nós vamos seguindo. Verso 12, esse verso é maravilhoso, lindo. Esse verso ele traz uma teologia em si, que é a base praticamente do cristianismo, porque aqui nós vamos ver do verso 12 ao verso 21, Paulo não somente fala da justificação, mas ele explica e fundamenta a questão da teologia da justificação. Aonde é que nós estamos firmados? Por que nós somos salvos? Se você tem dúvida quanto a isso, você precisa entender e compreender Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21. Como que é possível, às vezes as pessoas falam isso, como é possível Deus salvar os pecadores por meio da pessoa de Jesus Cristo? Alguém já te perguntou isso? Como que Cristo é capaz de nos salvar pela morte dele? Como que nós entendemos que de algum modo Cristo tomou o nosso lugar na cruz? Você já parou para se fazer essa pergunta? Alguém já te fez essa pergunta? Como que Cristo tomou o seu lugar na cruz? Era para mim e para você sermos mortos. Era para mim e para você sermos crucificados em uma cruz, condenados. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Você entende isso? Tem condições de compreender isso? Como que isso é justificado pela Bíblia Sagrada? Está aqui. Romanos capítulo 5, verso 12 ao verso 21. Essa perícola ela apresenta um contraste muito grande, porque ela visualiza 2 homens. Quais são esses 2 homens? Adão e Cristo. O primeiro homem e aquele que veio para salvar as nossas vidas. Cada um deles teve um governo, cada um deles teve um reino. Essa perícola é muito interessante, porque quando a gente observa em Gênesis ali na criação, nós podemos perceber que Adão recebeu domínio sobre a antiga criação. Ele peca e perde o seu reino. Mas por causa do pecado de Adão, toda a humanidade encontra-se sob a condenação e morte. Cristo veio como um rei de uma nova criação. Como que Cristo veio como rei de uma nova criação? O mesmo Paulo escrevendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu sei que você sabe esse texto de cor e salteado, esse texto é muito falado, mas eu vou ler para você. Assim que se alguém está em Cristo, presta atenção, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Para que as coisas velhas possam se passar e tudo se fazer novo na sua vida, é preciso estar em Cristo. Não basta apenas falar, é preciso estar. Não é preciso apenas abrir a sua boca e falar assim, eu estou em Cristo, mas as minhas ações, as minhas atitudes não condizem com isso, não. Nós precisamos estar em Cristo. O que eu faço, o que eu falo, o que eu visto, a minha maneira de se comportar precisa revelar o caráter de Cristo em mim. Isso é justificação. Isso é entender o sacrifício da cruz do Calvário, que eu sou falho, que eu sou pecador, mas que a glória de Deus é maior na minha vida. Aí ele continua dizendo que por causa da obediência na cruz, ele trouxe justiça e justificação. Cristo não apenas reverteu os danos causados por meio do pecado de Adão, mas como também realizou muito mais, ao nos tornarmos filhos de Deus. Eu preciso te ler uma referência com você, abra sua Bíblia se você puder. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, verso 2.
A Bíblia vai dizer assim, ó: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos. Eu estou lendo errado, desculpa, é 1 João, tá lendo, desculpa. 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas saberemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Olha o que João está dizendo: agora somos filhos de Deus. João está dizendo que a partir do momento que nós cremos na justificação, no processo da cruz do Calvário, que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos sermos considerados filhos de Deus. Mas quando nós não entendemos esse processo da santificação, da salvação, o próprio Paulo está dizendo aqui em Romanos que nós somos considerados inimigos de Deus. A minha pergunta para você nesta manhã, nesse momento difícil: você quer ser considerado um filho de Deus ou você quer ser considerado um inimigo de Deus? Essa escolha pessoal, ela é intransferível. Não dá para mim, que sou pastor, ficar cuidando da sua vida e fazer a escolha para você. Não dá para você pedir o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge para fazer a escolha para você, não. Você tem o direito de escolher entre Romanos e entre 1 João, entre ser inimigo de Deus ou de ser filho de Deus. É isso que Paulo está fundamentando aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Nós precisamos entender e compreender isso. Aí algumas pessoas já fizeram essa pergunta e eu faço a você nesta manhã. Eu não sei se alguém já te perguntou, se você já parou para pensar nisso. Será que foi justo Deus condenar o mundo inteiro, todas as pessoas, todos os homens, por causa do pecado de um homem só? Reflita por um instante. Será que foi justo Deus condenar todos os homens por causa do pecado de um homem só? Porque Adão pecou, e a partir do momento que ele peca, todos nós somos pecadores. Ok, mas é justo Deus condenar a todos por causa do pecado de um único homem? Você já parou para pensar que se eu e você fôssemos testados todos os dias, nós seríamos reprovados como Adão foi? Porque Adão foi provado no melhor lugar, em um paraíso. Adão tinha tudo e ainda assim errou. Eu e você que murmuramos, eu e você que pensamos em não ter tudo, eu e você que pensamos que muitas coisas nós não possuímos, você já parou para pensar que eu e você também seríamos reprovados? Eu não sei quantas pessoas no mundo, mas hoje vivo nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, fora aquelas que já morreram. Dessas 8 bilhões de pessoas, se todas elas fossem provadas, todas elas seriam reprovadas. O teste para mim e para você seria o mesmo que foi para Adão, nós seríamos reprovados de igual maneira. Por isso que pelo pecado de um homem só entra o pecado no mundo. Mas aí, Romanos 5,19 nos traz algo assim que nos deixa alegres. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha o quanto que Deus é justo. Deus testou um homem e esse homem pecou, esse homem falhou. Esse homem era Adão. Deus não precisou ficar testando 8 bilhões de pessoas, não. Por um só, todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. Mas também pela justiça de Deus, por o ato de um só. Pelo ato de justiça de Jesus Cristo. Todos nós somos salvos. Todos quem, pastor? Todos que creem. Porque a Bíblia não diz todos, a Bíblia diz muitos. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não são todos, é muitos. Qual que é a diferença? Todos, se fosse todos, todo mundo seria salvo. O sacrifício de Jesus é de A a B, de uma mana caducando, não. É para muitos. O que são muitos? São para todos aqueles que creem, para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso eu quero te dizer nesta manhã, em tempos de coronavírus, em tempos de crise, em tempos de dificuldade financeira, em tempos de lutas, de batalhas, se você crê em Jesus Cristo no sacrifício da cruz do Calvário, você pode levantar a sua mão na sua casa e dar glória a Deus, porque Jesus Cristo te fez mais do que justo e a justificação te alcançou, e por causa disso você tem direito à tua salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tudo isso vai passar, mas o nome de Jesus Cristo será glorificado através da minha e da sua vida. Se a gente continuar, a gente ainda pode pensar, de que maneira sabemos que nos encontramos racialmente unidos a Adão? É o que vai falar do verso 11 ao verso 14 do capítulo 5, porque o mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22, ele vai dizer: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu vou ler de novo para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão nós morremos, em Cristo nós vivemos. No mundo nós temos dificuldade, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. No mundo nós estamos condenados à ira futura. Em Cristo nós seremos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. No mundo, em Adão, nós somos condenados ao inferno, mas em Cristo nós temos direito de morar na Nova Jerusalém, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos alcançou. A escolha é sua, o direito é seu, ninguém pode interferir nisso. É uma decisão extremamente pessoal de você entender e compreender. Entre Romanos capítulo 5 e verso 12, que pelo pecado de um homem todos foram feitos pecadores, mas pela justiça de um, muitos serão salvos. Aqueles que creem, aqueles que acreditam em Jesus Cristo. O pecado de Adão, ele trouxe julgamento e condenação. A obra de Cristo na cruz traz justificação. A obra de Adão traz condenação. A obra de Jesus Cristo traz justificação. Por causa da desobediência de Adão, a morte passou a reinar. A Bíblia vai dizer isso aqui no Romanos 5 e 12, que por um pecado de um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Sabe o que é a morte? É a consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós temos 3 tipos de morte, aqui não é o caso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só vou resumir para você. Nós temos a primeira morte, que é a morte física. Esse homem morreu, parou a pressão, alguma coisa, pá, morreu. Essa é a morte física. Mas tem também a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o homem que está vivo, está respirando, pode encher os seus pulmões de ar nesta manhã, mas que não serve a Cristo, que não entende o processo da justificação, que não entende o ato da justificação, que não entende Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Esse homem está morto espiritual, aquele que se encontra longe dos caminhos do Senhor. Esse é o segundo tipo de morte. E existe ainda o terceiro tipo de morte. Qual é o terceiro tipo de morte, pastor? A morte eterna. Hebreus vai dizer que o homem está condenado, morreu a única vez, vindo após isso o juízo. Morreu, acabou. A chance de sermos salvos enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida, enquanto podemos reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário, ainda há salvação para as nossas vidas. Mas a partir do momento que morreu, segundo Hebreus, acabou. Ao homem está condenado, morreu uma única vez, vindo após isso o juízo. A chance de acreditarmos, a chance de evidenciarmos a justificação de Cristo nas nossas vidas é enquanto temos vida, é enquanto podemos termos fôlego de vida para adorar e falar com Ele e reconhecermos que somos pecadores. Aí você pode pensar, então a graça foi um acréscimo. Não, de maneira nenhuma. A graça, ela faz parte do plano de Deus desde o início. Deus sempre tratou com as vidas do ser humano pela graça. Pastor, mas e a lei? A lei era temporária. A lei foi por um período. A graça é eterna. A lei foi temporária. A graça é eterna. À medida que a lei fez os pecados do homem se multiplicar, a graça mostrou-se ainda mais abundante. É o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você que é um pecador, que entende que você precisa de Jesus Cristo, eu quero te dizer que a graça dele pode te alcançar nesta manhã. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua falha, e nem preciso saber, mas Jesus Cristo, Ele pode te salvar, pode mudar a sua história nesta manhã, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que fazemos a percepção de pecados é aqui na terra. Aqui nós olhamos e achamos que um pecado é mais importante do que o outro. Às vezes o ser humano olha e acha um pecado estarrecedor. Para Deus tudo é pecado. O que é diferença são as consequências do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se a gente vê e for olhando ainda, a gente pode dizer que Adão veio da terra, mas Jesus Cristo veio do céu. De onde vem o teu socorro? Do céu ou da terra? De Adão ou de Jesus? De onde vem a tua confiança? Da terra ou do céu? A tua confiança é de que um médico aí descubra não sei, a vacina contra o coronavírus e esteja resolvido o problema? Ou a tua esperança é que Jesus Cristo entre com providência nas nossas vidas e cesse todo esse mal sobre as nossas vidas? Eu não tenho esperança em políticos, eu não tenho esperança em homens, eu não tenho esperança na ONU, não. Eu não tenho esperança que nenhum desses possa resolver o nosso problema. O nosso problema só pode ser resolvido através de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, Deus pode dar sabedoria a um homem e através desse homem, sim, isso sim, mas não que o socorro venha do homem. Porque o nosso socorro não vem do homem. A justificação vem de Deus. Adão veio da terra, mas Jesus Cristo veio dos céus.
Se você observar, você vai perceber que o Novo Testamento, todinho dele, é uma genealogia de Jesus Cristo. A partir de Mateus capítulo 1, verso 1, nós entendemos basicamente que todo o Novo Testamento ele trata de Jesus Cristo. E o seu último capítulo, lá em Apocalipse, vai dizer: nunca mais haverá qualquer maldição. O Novo Testamento trata da genealogia de Jesus. E lá no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, você vai encontrar que nunca mais haverá qualquer maldição. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se você voltar lá no Velho Testamento, você vai entender que o Velho Testamento ele é uma consequência da genealogia de Adão, a partir de Gênesis capítulo 5, verso 1. E qual é a última palavra do Velho Testamento? Maldição. Malaquias capítulo 4, verso 6. A última palavra do Velho Testamento é maldição. Mas a última palavra do Novo Testamento é que nunca mais haverá qualquer maldição. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Ainda que as coisas velhas tenham trago maldição na sua vida, ainda que as coisas que quando você andava longe dos caminhos do Senhor podem ter tentado te atrapalhar, eu quero dizer que as coisas novas chegam na sua vida, as boas novas, o Evangelho ela chega na sua vida, e através desse Evangelho você é transformado, a sua casa é transformada, a sua família é transformada, a sua empresa é transformada, a cidade de Palmas, o estado de Tocantins, o Brasil, o mundo é transformado, porque não haverá mais maldição. Que maldição é essa? A partir do momento que nós cremos verdadeiramente que a justificação é a salvação de Deus para as nossas vidas. Adão foi provado num jardim cercado de beleza e amor. Você já parou para pensar nisso? Enquanto Jesus foi tentado em um deserto e sofreu a morte dolorosa da cruz, cercado de ódio e de pessoas querendo ali com ódio de Jesus Cristo. Olha a diferença disso. Adão foi provado no melhor dos mundos. Adão foi provado num lugar bonito, num jardim cheio de flores. Adão foi provado em um lugar onde havia muita beleza e muito amor, e foi reprovado. Mas Jesus Cristo, ele foi provado, ele foi tentado no deserto, ele sofreu uma dolorosa morte, ele foi cercado de ódio por seres humanos, e ainda assim venceu. A minha pergunta para você é: você quer parecer com Adão ou você quer parecer com Jesus? Porque se você quiser ser testado em meio a belezas, as flores, você tende a perecer. Mas se você for provado como Jesus foi no deserto, você tende a vencer. Eu vou repetir para você: se você for provado como Adão foi, em um jardim cheio de flores, cheio de mordomias, tudo pronto para ele, e ele foi reprovado, mas o mesmo Jesus, conforme nós estamos aprendendo em Romanos capítulo 5, ele foi tentado no deserto, ele foi sofrer uma dolorosa morte de cruz, cercado de ódio por aqueles homens, e ainda assim, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, para que você pudéssemos estar aqui nesta manhã glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Assim como João já escreve isso em João capítulo 10 e verso 10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas o meu Jesus veio para produzir vida, e vida com abundância. Sabe quem é que tem vida com abundância? É quem crê na justificação, é quem entregou a sua vida para Ele, é quem está disposto a ser uma nova criatura a Ele, é quem está preocupado em fazer como Nicodemos fez. Pastor, o que Nicodemos fez? Abra sua Bíblia, João capítulo 3 e verso 7, você vai entender isso. Importa-vos nascer de novo, para que nós possamos crer no processo da justificação, para que nós possamos crer que ainda que Adão tenha pecado, mas que Jesus Cristo veio para produzir vida nas nossas vidas, é preciso que nós possamos nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É entrar na barriga da minha mãe? Não. Obviamente somos adultos. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na live que já são crentes há bastante tempo, mas tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo aqui que ainda não são crentes. Eu preciso dizer isso para você. Se você quer crer no processo da justificação, você precisa crer em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Precisamos ir, crer, pregar o Evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo. Nós precisamos crer nesse Deus verdadeiro. O batismo como um ato, um símbolo. Nós precisamos sermos batizados como um símbolo de uma nova aliança em Cristo. Mas acima de tudo precisamos crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Precisamos crer nessa situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos crer que precisamos verdadeiramente nascer de novo. Sabe, meu irmão, as pessoas têm tentado de todas as maneiras nos entristecer. As pessoas têm tentado de todas as maneiras nos levarmos a ficarmos aflitos com o fim do mundo. Eu não sei se é o fim do mundo, mas Jesus disse, a Bíblia diz isso, que nos últimos tempos nós havíamos rumores de guerra, pestes, terremotos. Isso são sinais de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas eu preciso terminar isso dizendo a você o verso 20 e o verso 21, que é maravilhoso, quando ele vai dizer assim: e veio porém a lei para que a ofensa abundasse.
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Não adianta ficarmos desesperados. Nós precisamos crer verdadeiramente que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos crer na justificação. Crermos que o véu do templo foi se rasgado de alto a baixo, mas isso precisa produzir verdade nas nossas vidas. Precisa gerar, as minhas atitudes precisam condizer com aquilo que eu falo que eu sou. Não adianta dizer que eu creio, se nos momentos de crise eu começo a murmurar e a questionar a autoridade e a soberania de Deus. Pastor, o senhor crê que esse coronavírus vai passar? Creio. Pastor, você crê que esse coronavírus é um processo de aprendizado para as nossas vidas? Creio profundamente nisso. Porque nós já não temos mais o amor pelas nossas famílias. Quando nós estamos reclusos dentro das nossas casas por esse período, muitas pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazer. Eu quero te dar um conselho. Faça conforme Paulo e Silas, Atos capítulo 16. Eles estavam na prisão. Provavelmente seriam mortos, mas nem por isso deixaram de orar e cantar louvores ao Senhor. Creia na justificação, creia em Romanos capítulo 5 verdadeiramente na sua vida. Creia que Ele pode fazer maravilhas na sua casa, na sua família. Creia que você pode ser alcançado por Ele. Mas para isso é necessário, acima de tudo, que você entenda que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar e te dar vida com abundância. É isso que pregamos. É isso que vivemos, é isso que anunciamos. Eu não creio no socorro pelas mãos de homens, eu não creio no socorro pelas autoridades, não. Eles podem até ser usados por isso. Deus pode até levantar um homem aí com uma vacina e resolver o problema do coronavírus. Mas o que é um pequeno vírus para Deus? Se Deus assim o quisesse, Deus poderia simplesmente eliminar esse vírus hoje da face da terra. Deus poderia simplesmente eliminar tudo que tem. Mas por amor a mim e a você, Deus tem nos sustentado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Viva para Deus, sirva a Deus, tenha uma vida em Deus. Não viva uma vida de aparências, não viva uma vida achando que o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, porque o pastor não está sabendo. Ei, o pastor pode não saber, o pai pode não saber, a mãe pode não saber, o filho pode não saber, o mundo pode não saber, mas aí dentro de você, você sabe verdadeiramente o que tem dentro de você. Tem uma vida íntegra, reta, porque Jesus está voltando, e está voltando para buscar a sua igreja, mas uma igreja santa, uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro, uma igreja que está disposta a viver para Ele, a crer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então seja como nós tratamos aqui em Romanos capítulo 5, não seja inimigo de Deus, mas seja filho de Deus, conforme João nos ensinou. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês nesse dia. Já tem 50 e poucos minutos que eu estou falando. A gente vai falando. Mas eu queria saber, eu queria orar por vocês. Primeiro agradecer a cada um de vocês que aqui tiraram o seu tempo para nos ouvir, do seu almoço, que tiraram esse tempo para ouvir essa palavra de Romanos capítulo 5. Aos irmãos da Arce 112, nós estamos em campanha, que você faça o culto doméstico na sua casa. Cada dia nós estamos tratando de um capítulo de Romanos. Hoje foi capítulo 5, se Deus assim nos permitir, amanhã nós trataremos de Romanos capítulo 6, no mesmo horário, sempre ao meio-dia, e assim nós vamos seguindo, até Jesus voltar. Eu não sei até essa situação passar, eu não sei até quando, mas enquanto Jesus nos der força, nos der graça, nós vamos tratando todos os dias, de um dia cada capítulo de Romanos, e assim sucessivamente. Isso apenas é uma palavra pastoral para ajudar você no seu culto doméstico. Não faça apenas o seu culto doméstico aqui pela live do Instagram, mas que você seja alcançado aí na sua casa, que você cante os hinos, que você entoie louvores e adoração a Deus, que você medite na palavra de Deus, porque Romanos capítulo 5, ele fala muito sobre as nossas vidas, sobre a justificação de Deus para as nossas vidas. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu estou falando isso todos os dias. Se você quiser, não entendeu alguma coisa, quiser me mandar mensagem, quiser me perguntar, eu estou à disposição dos irmãos, naquilo que eu puder ajudar, tirar dúvidas, sanar, manda pelo meu WhatsApp, manda pelo Instagram, não sei o que você quiser e puder, eu estou aqui para isso. E se eu puder ajudar os irmãos, terei o maior prazer e alegria. Mas acima de tudo, a minha palavra é de gratidão a Deus pela sua vida. Que Deus possa guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te livre não somente do coronavírus, mas que Deus te livre acima de tudo da ira futura. E para isso eu preciso que você creia, que você acredite na justificação, que você entenda que o pecado entrou por um homem, Adão, mas por um ato de justiça, também o pecado, a salvação veio por um homem, Jesus Cristo de Nazaré.
Eu quero orar pela sua vida. Deus poderoso, Pai amado e Senhor Jesus Cristo. Pai, eu sei que os tempos são difíceis. Eu sei que nós estamos vivendo momentos tribulosos, difícil, meu Deus. Pai, há tempos que já não nos reunimos dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Mas a igreja é eu e os meus irmãos. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Pai, a Tua palavra nos garante que onde tivermos 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está conosco. Pai, por isso nós te pedimos nesta manhã, ainda que seja pela internet, ainda que seja por meio de um aparelho que o Senhor providenciou para as nossas vidas, que o Senhor alcance a vida dessas pessoas, que o Senhor proteja cada uma delas, que elas sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia. Pai, que aonde o pecado tenha abundado na vida delas, mas que a graça possa superabundar, que elas sejam perdoadas das suas falhas, das suas dificuldades, que elas possam fazer como Nicodemos, que elas sejam nova criatura em Cristo, que elas possam nascer de novo, que verdadeiramente nós possamos viver os Teus princípios e a Tua palavra. Pai, abençoa, meu Deus, especialmente as pessoas idosas, com doenças crônicas, pessoas em situação de risco. Guarde essas pessoas, proteja elas, Pai amado, que o Senhor possa ser com cada uma delas. Pai, de igual maneira também eu oro pela vida das pessoas, pela situação financeira de cada uma delas. Nós já estamos tendo dificuldades e problemas financeiros devido às pessoas pararem de trabalhar. Espírito Santo, a solução desse problema não vem do Bolsonaro, não vem do Trump, não vem da China, não, Deus. A nossa solução está firmada em Ti. A justificação que pregamos nesta manhã, Espírito Santo, ela vem do Senhor. Por isso eu oro a Ti e agradeço pela vida de cada um desses homens e dessas mulheres que estão conectados comigo nesta manhã. Que aonde eles estiverem, nas suas casas, nos seus trabalhos, onde eles sejam alcançados por Ti, com o Espírito Santo produza paz, gozo do Espírito dentro das suas vidas. Pai, eu oro a Ti e agradeço pela vida de cada membro da Arce 112. Eu oro a Ti e agradeço pela vida dessas pessoas que estão conectadas comigo, que junto a mim une as nossas fé, em louvores e adoração, clamando ao Senhor por socorro, por misericórdia. Pai, abençoa as nossas vidas, que nós sejamos alcançados por Ti, que nós possamos verdadeiramente crer e confessar que o Senhor é o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que não há salvação que não seja em Ti. Somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É isso que oramos e te pedimos, seja com a vida desses homens e dessas mulheres, para a honra e a glória do Teu nome, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Alguém quer participar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Se essa palavra está sendo transmitida pelo YouTube, não. No YouTube, para que seja transmitida ao vivo, precisa de ter 1000 inscritos no canal. Eu não trabalho muito com o YouTube, eu acho que lá no meu canal no YouTube tem 13 inscritos. Então, para transmitir ao vivo para o YouTube, precisa ter 1000 inscritos. Então, por isso que nós estamos fazendo pelo Instagram. Mas eu vou salvar a live, vou deixar no Stories aí, fica salvo 24 horas. Se você quiser ouvir novamente, quiser alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição de cada um dos irmãos. Que nenhum mal chegue à tua tenda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, aonde vocês estiverem. É a oração que eu faço. Deus abençoe vocês. Obrigado, bom almoço, bom dia, e que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando. Faça o culto doméstico, cante hinos, adore ao Senhor, sirva a Ele, porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado a cada um de vocês. Irmã Vanessa, Pai do Senhor, irmã Vanessa, obrigado. Irmã Daliane, Pai do Senhor. Meu amigo Popó, irmão Alexandre, Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Irmã Rayane, Pai do Senhor, irmã Mila, é a Mila. Deus abençoe, irmã Mila, irmã Rosana, obrigado a vocês todos. Rízia, sempre aqui, todo dia. Rízia, Dorcas, Jeremias, Ludiane, Deus abençoe vocês, obrigado. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, estou encerrando, tchau.